Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Português with Leo. Quando aprendemos uma língua nova, uma das coisas mais difíceis de perceber são as preposições. Cada língua tem as suas próprias regras em relação à utilização de preposições e estas muitas vezes parecem meio arbitrárias, sendo muito difícil traduzir preposições de uma língua para outra. Hoje vamos falar sobre 7 verbos que são sempre ou quase sempre seguidos pela preposição de em português. Antes de começarmos, não te esqueças de descarregar o PDF gratuito com o resumo desta lição clicando no primeiro link na descrição. No PDF vais encontrar não só um resumo de toda a informação desta lição, como também muitos exemplos de frases, diálogos e exercícios para consolidares o teu conhecimento. Começamos com um dos verbos mais comuns e que mais problemas causa à maioria das pessoas que aprendem português: o verbo gostar. Existem 2 grandes erros que muitas pessoas cometem. O primeiro é usar o verbo gostar de forma reflexiva, dizendo me gosta, como em espanhol. Isto em português está errado. Dizemos sempre gosto e não me gosta. O segundo erro é o de usar gostar sem a preposição de, dizendo, por exemplo, gosto de aprender coisas novas. Isto também está errado. Em português usamos sempre a preposição de, depois do verbo gostar. Gosto de aprender coisas novas. Aqui vão outros exemplos. Gosto de ir à praia. Gosto de pastéis de nata. Gosto do meu trabalho. Repara que nesta última usei do e não de. Isto é porque a preposição de é uma das 4 preposições portuguesas que se contraem com os 4 artigos definidos. Ou seja, esta preposição une-se aos artigos definidos o, a, os e as, formando 4 possíveis combinações: do, da, dos e das. As outras preposições que sofrem este fenómeno são a, em e por. E já que estamos a falar sobre o verbo gostar, peço-te que ponhas um gosto neste vídeo antes de avançarmos. Já está? Então vamos lá. O nosso segundo verbo é precisar, que se traduz para inglês como to need. Mas enquanto que em inglês dizemos to need something, em português dizemos precisar de algo. Esta distinção é importante porque, em português, precisar uma coisa significa tornar essa coisa mais precisa, mais exata, enquanto que precisar de alguma coisa significa ter necessidade dessa coisa. Aqui vão alguns exemplos. Preciso da tua ajuda. Portugal precisa de uma economia melhor. Este vídeo precisa do teu gosto. Até aqui tudo bem, mas antes de passarmos para os próximos verbos, tenho de precisar algumas coisas sobre os verbos gostar e precisar. Embora estes verbos nos obriguem a usar a preposição de, existe uma situação em que isso não acontece, em que não temos de utilizar a preposição de. Esta situação é quando estamos a dizer a outra pessoa aquilo que gostaríamos ou que precisamos que ela faça. Aqui usamos a conjunção que e depois o verbo da ação vem no conjuntivo. Gostar que mais verbo no conjuntivo. Precisar que mais verbo no conjuntivo. Por exemplo, gostaria que me desses uma ajuda. Preciso que ouças com atenção aquilo que estou a dizer. O nosso terceiro verbo é o verbo aperceber-se. Este aqui é confuso porque tem 2 características. Por um lado é reflexivo, aperceber-se, e por outro lado obriga à utilização da preposição de, aperceber-se de. Aperceber-se de significa to realize, e aqui vão alguns exemplos de frases. Com o passar dos anos, ela apercebeu-se da importância de cuidar da saúde. Quando me apercebi do meu erro, já era tarde demais.
A Maria não se apercebeu das más intenções do João. Mas atenção a uma coisa. Tu já te deves ter apercebido de que, em inglês, quando temos um verbo depois do verbo to realize, usamos sempre a conjunção that. Pois bem, em português seguimos a mesma lógica e usamos a conjunção que. Dizemos aperceber-se de que quando vem um verbo a seguir. Aqui vão alguns exemplos. Apercebi-me de que a gramática portuguesa é complicada. O João apercebeu-se de que tinha cometido um erro. Aqui temos mais um verbo que segue a mesma lógica do anterior. É reflexivo e obriga à utilização da preposição de. Em inglês, we forget things, mas em português, nós esquecemo-nos de coisas. Aqui vão alguns exemplos. Esqueci-me de dar os parabéns à minha irmã. Desculpa, esqueci-me do nosso compromisso. Não te esqueças de descarregar o PDF com o resumo desta lição. O verbo lembrar-se é o contrário do verbo que acabamos de ver, esquecer-se, e também segue a mesma lógica. Em inglês, we remember things, mas em português nós lembramo-nos de coisas. Mais exemplos. Lembro-me do dia em que nos conhecemos como se fosse ontem. Lembra-te sempre de trancar a porta quando sais de casa. Ela lembra-se sempre dos aniversários dos seus amigos. O nosso penúltimo verbo é acabar. Acabar significa terminar, concluir ou pôr um fim a algo. Traduz-se para inglês como to finish ou to end. Normalmente o verbo acabar não obriga a utilização da preposição de, mas eu quero falar-te sobre uma situação específica em que usamos sempre acabar de. Essa situação é quando queremos dizer que fizemos uma determinada coisa muito recentemente, literalmente há apenas alguns minutos ou segundos. Por exemplo, vamos supor que eu cheguei a casa agora, há 5 segundos. Em inglês eu diria I just got home. E em português diria acabei de chegar a casa. Outro exemplo, I've just seen my friend. Acabei de ver o meu amigo. Para concluir, trago-te mais do que um verbo. Trago-te os verbos ir, vir e andar, que são verbos que podem ser usados em muitos contextos e que nem sempre obrigam à utilização da preposição de. Dependendo do contexto, podemos usar preposições diferentes. Posso dizer vou ao cinema ou vim para casa. No entanto, existe uma situação em que usamos sempre a preposição de com estes verbos, que é quando queremos falar sobre o meio de transporte que usamos. Por exemplo, um carro, autocarro, comboio, avião, barco, bicicleta, etc. Por exemplo, vou de bicicleta para a faculdade. É a primeira vez que ando de avião. O João vai sempre de carro para o trabalho. Atenção que aqui há uma exceção. O único meio de transporte em que não usamos a preposição de são os nossos próprios pés. Quando caminhamos, dizemos sempre ir a pé e não ir de pé. Espero que tenhas gostado desta lição rápida de português. Não te esqueças de descarregar o resumo da lição, onde encontrarás mais exemplos de frases, diálogos e exercícios. Obrigado por assistires até ao fim e obrigado aos meus patrons que me apoiam todos os meses. Se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui.